Oi, gente, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de literatura, onde nós vamos trabalhar com o realismo em Portugal. Lembrando que nas aulas anteriores nós estamos trabalhando com o realismo voltado ao contexto histórico e também o realismo na Europa. Então, hoje especificamente, vamos iniciar o realismo em Portugal. Lembrando, gente, que sempre que formos estudar algumas correntes literárias, né, iniciando pelo romantismo, né, que nós vimos anteriormente, a gente sempre estuda primeiro essa organização das correntes em Portugal, né, para depois passar para o Brasil, porque eles têm algumas características em comum, então é importante a gente conhecer um pouquinho a de Portugal para depois passar para a do Brasil. Então, pessoal, o que nós temos em relação a Portugal é pensando que Portugal, vocês podem acompanhar ali na página 11 da apostila de vocês, pensando que Portugal estava vivendo um momento de estagnação, ou seja, ele estava parado no tempo, né? Estava aquém dos outros países europeus. Então, isso acabou abalando um pouco a parte cultural, né, de Portugal, porque eles não conseguiam acompanhar os avanços científicos, os avanços tecnológicos, os avanços industriais que os outros países da Europa estavam vivendo, as transformações, porque Portugal ainda estava muito voltado à parte de romântica, né, de valorização da pátria, de valorização dos heróis nacionais e tudo mais, certo? Então, gente, a sociedade lusitana, ou seja, a sociedade de Portugal, ainda tinha estruturas antigas. E estas estruturas, elas tinham como Estado ligado ainda à igreja, né? E o fato de terem poucas indústrias, a população de ter mais ou menos quase que 80% de analfabetos, fez com que alguns artistas, alguns escritores que eram considerados importantes naquele momento, começassem a repensar em relação à cultura da época, em relação às artes plásticas, em relação à escrita de obras literárias, certo? Então, gente, quando nós falamos em realismo em Portugal, nós vamos trabalhar um pouquinho em relação à crítica. Então, o realismo ele teve um papel de crítica, mas foi uma crítica bem profunda a alguns acontecimentos alguns acontecimentos na sociedade portuguesa, principalmente os que valorizavam a instituição da igreja. Então, nessa crítica, nós vamos ter autores importantes, dentre eles o Eça de Queiroz, que foi um dos nomes do realismo, naturalismo em Portugal, tá? Mas até que a gente chegue à obra de Eça de Queiroz, tem alguns momentos que nós vamos discutir aqui na nossa aula. Então, gente, esse grupo de jovens intelectuais que queriam uma mudança, que estavam cansados, né, de ver Portugal como um país estagnado, eles eles defenderam uma transação estética. Essa transação deixava de lado as características consideradas românticas para focar em novos caminhos da literatura, dentre eles, caminhos focados na denúncia dos males da sociedade, para que eles pudessem, dessa forma, entrar em contato com os centros mais avançados da Europa. Isso foi chamada geração de 70, né? A geração de 70 que trabalhou com este enfoque, né? Então, esquecer um pouquinho o romantismo, o lado legal, o lado colorido de tudo, para tentar fazer uma literatura mais voltada para o real, tá? Aí, houve a questão de Coimbra. O que foi a questão de Coimbra, gente? Vocês também podem acompanhar isso na página 11 da apostila de vocês. Em 1865, o escritor Antônio Feliciano Castilho, ele fez uma crítica bem acirrada, né, uma crítica no pós-fácio do poema A Mocidade. Essa crítica foi uma crítica a quem? Aos realistas,
dizendo que os realistas estavam esquecendo do quão é importante produzir uma boa escrita, né? Então ele fez essa crítica, né? Dizendo que eles estavam se afastando da do verdadeiro valor que a poesia tinha para o leitor, tá? E o que aconteceu? Como reação a essa ideia, o Antero de Quental, que era um dos da geração de 70, um dos novos, dos artistas novos, o que ele fez? Ele chamou o Antônio Feliciano Castilho, que tinha feito essa crítica, de ultrapassado, né? Chamou de ultrapassado, dizendo que eles não tinham um mau gosto pela literatura, mas que eles defendiam uma arte que representasse todos os dilemas ideológicos e que estivessem voltados a questões sociais, né? E também acabou chamando o Antônio Feliciano Castilho de ultrapassado, né, e tudo. Então foi assim uma questão bem difícil, porque vamos dizer assim, de um lado nós tínhamos o tradicional, que buscava uma literatura ainda presa a moldes anteriores, a moldes tradicionais, e a escola literária do romantismo, né? Ideais valorizados pela arte, pela cultura, e de outro lado nós tínhamos os realistas, que buscavam algo novo, que queriam mostrar a realidade do país tal qual ela era, tá? Aí, gente, essas manifestações do realismo em Portugal, vocês podem encontrar na página 12, tá? Pra vocês irem acompanhando aí comigo, né? Então, foi uma crítica literária, né, e produção jornalística tiveram grande importância nesse movimento realista português. Por quê? Porque eles queriam, como eu já falei, se desvincular das ideias que o romantismo passava, certo? Os textos em verso e prosa eram a melhor forma que os escritores realistas encontraram para falar sobre os problemas sociais que estavam havendo em Portugal. E como características dessas manifestações nós temos foco principal onde? Nas questões sociais. Como é essa representação da realidade, a realidade como ela é, a descrição de pessoas comuns que eram envolvidas em problemas e esses problemas limitavam suas atitudes, certo? Assim, gente, era uma vida simples que era retratada, mas carregada de falsos valores, né? Então eles tentavam buscar essa ideia para mostrar para os leitores que a vida tinha problemas sim. E nisso haviam críticas, né? A crítica o quê? Como eu já falei nas aulas anteriores, quando a gente iniciou o realismo, uma das características do realismo é a crítica. Então a crítica é o quê? Crítica ao casamento, crítica aos valores da burguesia, crítica principalmente à igreja, que foi o que o Eça de Queiroz ele acabou trabalhando mais com a crítica ao casamento e a crítica à igreja, né? Então, gente, as pessoas, quando ele fala que as pessoas são limitadas em suas atitudes, quer dizer o quê? Que eles tentaram demonstrar que as atitudes dos personagens das histórias, elas estavam baseadas em valores e esses valores estavam sendo deixados de lado por meio da explicação do porquê do realismo, né? Então, é bem interessante a gente pensar em relação a isso, sempre fazer a leitura das obras realistas, mas pensando que por trás de tudo isso tem uma crítica, né? Então, é legal a gente pensar sempre nisso. Aí, pessoal, o que a poesia realista tratava? Como a gente não vai aprofundar essa parte da poesia, é importante só que vocês saibam, né, o que ela trabalha, para que vocês possam, quando encontrar uma poesia realista, que provavelmente vocês encontram só na de Portugal, porque a prosa realista aqui no Brasil não teve poesia, né? Então, assim, a temática era variada, eles fizeram vários tipos de poesia. Então, a poesia política, ela tratava do modo social, de forma crítica e também revolucionária. A poesia metafísica fazia questionamentos relacionados a Deus, a vida e a morte.
né? Então, isso que eles trabalhavam dentro da poesia realista. Na prosa realista, o ponto alto estava onde? Estavam nos escritores. Quais escritores? Aqueles que se voltavam contra o valor da burguesia, contra a falsa moralidade do clero e contra os costumes sociais das classes que eram menos favorecidas. Também a moralidade decadente da sociedade portuguesa. Então, ou seja, a decadência da moral. Tudo aquilo que era postulado lá no romantismo, né? A valorização da moral, os textos escritos de forma subjetiva. Aqui no realismo nós vamos ver algo diferente. Nós vamos ver a escrita mais objetiva, nós vamos ver essa parte da crítica aos valores que nós lá deixávamos em evidência, aqui nós vamos criticar, né, no realismo. Então, gente, o Eça de Queiroz, ele foi um dos mais importantes escritores portugueses. Estamos falando de prosa. E essas duas obras que ele escreveu, O Crime do Padre Amaro, que foi um livro bastante polêmico, por quê? Porque ele mostrava uma face da Igreja Católica que passou a ser condenada, né? Por quê? Porque existia padres que se ordenavam padres, mas acabavam tendo relações com mulheres, e quando eles fazem o voto de castidade, eles não podem, né, ter esse contato. Então, é para denunciar que existiam esses crimes, vamos dizer assim, contra essa instituição, né, que seria a igreja. E o Primo Basílio, que também é uma crítica ao casamento, né? Então, ali entra a traição, que é bem parecido com a história da Madame Bovary, que a gente viu na aula anterior, tá? Então, gente, o crime do Padre Amaro, aquilo que eu falei para vocês, ele retrata o quê? A corrupção moral dos membros do clero, contrapondo os mandamentos da Igreja Católica como os comportamentos dos padres descritos por Eça de Queiroz. Então, gente, assim, o Amaro, ele teve uma relação com a jovem Amélia, né, que era filha da dona da pensão, que recebeu o Amaro quando ele se ordenou padre e foi para a cidade de Leiria. Então, gente, essa história é uma história que demonstra a corrupção da igreja. Por quê? Porque quando a Amélia fica grávida, né, o Amaro tenta a todo custo esconder a gravidez dela, ele não quer que ninguém saiba, porque perante a sociedade, o que falariam de um padre que teve uma relação com uma mulher. E o Cônego Dias, que é vamos dizer assim, o superior do Padre Amaro, ele acaba descobrindo essa gravidez. Só que ele também acaba cobertando porque ele também tinha um caso com a mãe da Amélia. Então, gente, vejam, essa história é uma história que faz essa crítica, né? A crítica à instituição, né? Que antes era inabalada, né? Lá no romantismo, por exemplo. E pelo fato, por que o Eça de Queiroz essa obra foi tão criticada pelas pessoas? Porque ainda em Portugal havia a organização do governo e da igreja, né? Eles eram unidos. Então foi bastante criticado por causa disso, tá? E o Primo Basílio, que é o quê? O retrato fiel da sociedade portuguesa, com ênfase para quê? Para a hipocrisia da classe burguesa. Então, quando a Luísa, ela acaba se apaixonando, quer dizer, revivendo os momentos de sua infância, de sua adolescência com o seu primo, né? Noites de amor com seu primo Basílio depois de casada, ele está fazendo o quê? Está fazendo uma crítica ao quê? Ao valor burguês, vamos dizer assim, do casamento. Por quê? Porque quando a Luísa se casou, ela com o Jorge, ela estava buscando também uma vida, né, tranquila. Por quê? Porque o Jorge tinha posses. E aqui entra também a história da empregada, né? Então, o que a empregada fazia? A empregada, ela fazia chantagem, né? Ela fazia chantagem por quê? Porque ela queria tirar algum proveito em cima disso. Então, gente, essas duas histórias foram histórias, assim, bastante marcantes no realismo naturalismo de Portugal, e é interessante que vocês conheçam um pouco mais para que vocês possam entender depois o realismo aqui no Brasil, que também tem algumas características parecidas com o que nós encontramos nessa obra, nas duas obras, no caso. Então, gente, como atividade da aula de hoje, então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão escolher
ou O Primo Basílio ou O Crime do Padre Amaro, qual vocês acharam a história mais interessante. Vão fazer uma pesquisa sobre essa obra, né? Podem pesquisar em diversos sites, podem ver a opinião. A parte quando ele fala lá crítica literária da obra é interessante, porque vocês acabam tendo uma visão em relação à obra, e vocês vão fazer para mim uma pesquisa sobre um deles. Vocês vão escolher. Então, o que tem que ter nessa pesquisa? Tem que ter um resumo da obra em si e algumas características voltadas a essa crítica que eu falei para vocês. É bem fácil, gente, de procurar, é só vocês colocarem lá O Primo Basílio, por exemplo, críticas da obra, né? Então lá vai aparecer várias coisas que podem ajudar vocês a compreender melhor o realismo, ok? Então, gente, até a próxima aula, fiquem com Deus e façam atividade.